mercados em que os clientes não dizem que estão comprando um imóvel, eles dizem, eu estou comprando um Mota Machado. A minha relação com a Mota Machado, ela acontece antes do mercado imobiliário. Por quê? Porque meu pai, em 1975, mais ou menos, decidiu comprar uma casa da Mota Machado ali na Valdetário Mota. Olha só, gente, 1975. Tá quantos anos isso? 41 anos. Meu pai comprou uma casa ali na Valdetário Mota. Olha a minha relação com a Mota Machado. Ali perto do Parque do Cocó. E eu cheguei a morar nessa casa. Ele comprou como investimento, deixou ela por muito tempo alugada, mas eu cheguei a morar nessa casa e detalhe, por que essa casa tem uma relação e tem assim um significado e uma simbologia tão grande para mim e eu sou tão grato ao Mota Machado? Meus 2 filhos nasceram nessa casa, meu casal de filhos, então a minha relação com a Mota Machado é umbilical, digamos assim. Quando a gente vem para o mercado imobiliário, aí toda admiração, todo respeito pela marca, pelo nome Mota Machado, isso vem anteriormente à minha entrada como corretor nesse mercado. Eu estou nesse mercado desde 1987, eu estava em uma outra construtora, entrei por uma outra construtora e era impossível não admirar tudo que a Mota Machado fazia. Na corretagem propriamente dito, no caso na Viva Imóveis, começou como tantas outras começam. A Mota Machado sempre aberta a parcerias, aberta a todo o mercado. Começamos a vender os produtos da Mota Machado e fomos numa crescente. E nessa crescente fomos conquistando posições. Naquela época, lá por volta no final dos anos 2000 ali, 2008, 2009, o nosso sonho como dono de imobiliária era o quê? Era ter estande, estar no estande de vendas. Então, era natural que nós almejássemos, desejássemos isso demais, né? De estarmos no estande da Mota Machado. E eu lembro bem demais quando nós começamos isso, né? E pisar no estande da Mota Machado, agora como um parceiro mesmo, não um parceiro externo, mas um parceiro interno, foi algo assim marcante para nós. E nós abraçamos tanto a causa Mota Machado que fomos sucessivamente, ano após ano, campeões Mota Machado. Eu não lembro até, acho que era Faz Diferença, o nome do prêmio, alguma coisa assim. Sei que está muito bem guardadinho lá, 3 ou 4 prêmios desses, né, lá na Viva. E então a nossa relação, ela começa aí, passa por isso e continua até hoje. A nossa motivação por vender Mota Machado era não estar fora das parceiras, ou seja, se nós não vendêssemos Mota Machado na época, né, eu estou falando aí dos anos 2000, porque a Viva nasce em 2004, né, 2004. Então, não vender Mota Machado era mais ou menos como você estar à margem do mercado. Por quê? Porque você não estava conectada com uma das maiores representantes do mercado imobiliário local. Então, era uma questão de honra a gente estar junto com a Mota Machado. Nós não podíamos e nem tínhamos a performance necessária para estarmos no estande. Então, fomos fazer o caminho natural. Vamos ficar, mesmo aqui de fora, vendendo Mota Machado e conquistar isso por direito, né? Não por influência ou qualquer coisa assim, mas por direito. E foi exatamente o que aconteceu, né? Nós alocamos equipes para vender Mota Machado e acabou então conseguindo, né? Acabamos conseguindo entrar na Mota Machado nos seus estandes de venda e a partir daí realmente o que ocorreu foi campeonatos após campeonatos, ou seja, conquistas após conquistas, de primeiro lugar, segundo lugar, enfim, mas estava sempre ali na cabeça sendo premiado. Fomos campeões da Mota Machado, se eu não me engano, 3 vezes consecutivas, se eu não me engano, mas pódio, a gente estava sempre presente, né, e marcando realmente, e a forma como uma imobiliária e um vendedor tem de demonstrar o seu apreço, o seu compromisso, é vendendo, não tem outra coisa a fazer, é resultado, é entregar vendas. Foi exatamente o que a gente buscou fazer e, graças a Deus e aos nossos corretores, aos nossos diretores, a gente fez. A Mota Machado tem uma cultura muito forte, e essa cultura passa por respeito ao corretor, respeito ao cliente, né? Então a gente se sente muito acolhido, muito respeitado. A gente sabe que Mota Machado passou por transições aí de gestão, né? Mas essa cultura ela não foi abandonada, e isso é muito importante, isso dá uma tranquilidade muito grande. Saem pessoas, entram pessoas, mas a Mota Machado, no que diz respeito à credibilidade, confiabilidade, ela continua exatamente a mesma. A gente não fica naquela hesitação, tem esse pessoal novo aí agora, será que... Não existe esse tipo de questionamento, né? Eu não sei
sei se isso vem muito da figura forte, presença forte, mesmo que não esteja mais no dia a dia tão de perto com a Mota Machado, mas a presença do Dr. Assis, né? O Dr. Assis Machado, ele consegue impor, trazer para a Mota Machado essa continuidade. Continuidade de quê? Continuidade de princípios, de valores, porque em termos de inovação, de tecnologia, de novos formatos, novos conteúdos, novas maneiras de se comunicar, ela está se renovando a toda hora, a todo instante. E isso é legal demais, é o que a gente precisa. É uma empresa que ela é longeva, a gente sabe que ela é longeva, tem mais de 50 anos, mas é uma empresa que não abre mão dos seus princípios. E isso passa por muito respeito ao cliente e muito respeito ao corretor. A gente se sente protegido quando a gente trabalha com a Mota Machado e isso incentiva, isso estimula. O que faz com que os nossos corretores queiram trabalhar Mota Machado? Primeiro, produto. Não adianta a gente ter só promessa, né? Não adianta a gente ter só boa visão de empresa, né? Ou seja, visão, missão, valores, cultura. Isso precisa se traduzir tudo em confiança, em produtos que resolvem e principalmente produtos que funcionam e duram, porque a gente sabe que mercado, né? Nós estamos falando de um bem que é para durar gerações. Então, essa é uma coisa, inclusive, que nos deixa muito tranquilo, porque a gente sabe que uma das marcas da Mota Machado é a recorrência de compra dos seus clientes. Os clientes voltam. E são pouquíssimas as empresas, ela não é a única, mas são pouquíssimas, a gente põe assim, talvez na palma de uma mão, as empresas em que os clientes não dizem que estão comprando um imóvel, eles dizem, eu estou comprando um Mota Machado. Né? Então, isso acontece com a Mota Machado. E isso acaba sendo incorporado pelos nossos corretores, que não vão ter que defender nem a empresa, nem defender propriamente os atributos da empresa, a qualidade do produto, a qualidade tecnológica, porque a gente sabe que isso é inerente, está no DNA da Mota Machado, né? Isso está no gene dela. Então, isso nos deixa muito tranquilo. Então, os nossos corretores se sentem muito bem e, convenhamos, o corretor adora vender aquilo que ele vai ter menor dificuldade né? de levar o cliente a entender que é a melhor solução. Então, quando a gente apresenta o Mota Machado, os nossos corretores apresentam o Mota Machado, é só uma questão de adequação, se cabe no bolso ou não cabe no bolso, se é aquela localização ou não é, porque o Mota Machado tem esse primor por qualidade, não só arquitetônica, como de engenharia. É qualidade arquitetônica, de engenharia, de localização. Então, é muito bom trabalhar, sabe, quando a gente tem essa tranquilidade e certeza de que o produto vai atender o cliente e vai deixar o nosso cliente satisfeito. A gente não quer colocar o cliente em armadilhas e com certeza a Mota Machado não é uma delas, né? Muito pelo contrário, a Mota Machado é uma ponte para a realização dos sonhos que eles tanto almejam, que é ter a sua casa própria ou fazer os seus upgrades nos seus novos momentos de vida. Então, daí a nossa confiança nessa relação. Quando eu analiso assim, na linha do tempo a Mota Machado, o que é que eu vejo? Ela sempre foi aberta e parceira dos corretores de imóveis. Isso não há o que negar. Nos últimos anos, até mesmo por conta das mudanças contextuais culturais, mídias digitais, nós estamos vivendo um outro ambiente, né? O que a gente tem sentido nos últimos anos e meses? Uma proximidade ainda maior, onde a gente vê claramente que a Mota Machado está querendo construir uma relação, mas não é uma relação que fixa, ela está pautada só pela pauta comercial, de troca, de compra e venda. Não. A Mota Machado, a gente vê claramente que ela está preocupada com a construção, a formação, né, de novos corretores, de formação de corretores mais preparados e qualificados. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente vê claramente que esse tipo de relação cria liga, cria fidelização, né? Então, o que a gente vê na prática? Corretores gratos por essa postura, que não é fácil para toda incorporadora fazer, não é fácil para toda incorporadora tomar essa decisão, porque isso tem custo. Isso tem custo. Então, o mínimo que a gente pode fazer além de se sentir grato, é a gente responder a isso
privilegiando, priorizando os produtos Mota Machado. Então, quando a gente olha essa estrutura da Mota Machado hoje, a gente vê um acolhimento muito grande, uma receptividade muito grande nas propostas que chegam, nas demandas práticas do dia a dia. Eu preciso levar o cliente nesse empreendimento hoje. A gente vê os meninos se desdobrando, enfim, eu não quero falar nomes aqui porque eu quero deixar esse vídeo atemporal. Mas assim, a gente vê claramente que existe essa cultura. Faça o que precisa ser feito para atender os meninos lá, porque eles estão com o cliente, né? Então, quando a gente sente essa... A gente, infelizmente, tem algumas construtoras aí, eu não quero falar nomes por questão de ética aqui, onde parece que a gente está fazendo assim, eles estão fazendo um favor para a gente. Né? Não é ninguém fazendo favor para ninguém. Os dois estamos fazendo favor para o cliente. Fazendo favor para o cliente de entregar para ele o melhor. Né? Então, assim, não é o corretor fazendo um favor para a Mota Machado, a Mota Machado fazendo um favor para o corretor. Não. É uma relação muito profissional, é uma relação pautada, né? Muito pautada por clareza, transparência, né? Confiança. Então, a estrutura, a gente sente que está a nosso serviço, não só a física, essa galeria aqui que a gente está agora gravando, né, é uma galeria que aproximou mais ainda, porque trouxe para o chão. Quando você traz para o chão, você está dizendo assim, meu amigo, minhas portas estão abertas, eu quero zero obstáculos, zero barreiras para a gente estabelecer uma relação de longo prazo. Então foi exatamente aqui nesse momento que eu cheguei, uma das diretoras estava aqui, né, está aqui inclusive agora, isso é uma demonstração clara também, uma mensagem para o mercado. Nós estamos aqui prontos para te atender. Né? Então, do ponto de vista físico, do ponto de vista pessoal, a gente vê que a Mota Machado está mandando uma mensagem. A gente quer ser parceiro. Assim, nós temos alguns cases de sucesso com a Mota Machado que, quando eu resgato aqui na memória, eu me lembro, por exemplo, do Beach Place. Nossa, aquilo foi um fenômeno, porque foram assim horas. As unidades foram vendidas em horas. E eu lembro demais, assim, de algumas imagens, né, gravadas, que era aquela confusão de tanta gente querendo comprar, o que só demonstra a credibilidade da empresa, né? Então foi muito legal, pelo clima que a gente estava vivendo ali nas vendas do Beach Place, mas eu lembro também de alguns outros empreendimentos onde nós fomos campeões de vendas, inclusive com os nossos corretores, enfim, com a nossa equipe de gestores, né, onde a gente assim tinha estandes com uma efervescência. Eu me lembro, é porque está me faltando agora os nomes dos prédios, mas ali no bairro de Fátima, alguns empreendimentos que eu lembro demais, que praticamente era fila do lado de fora dos estandes de vendas. Estou me lembrando de um outro também, que foi um sucesso absoluto, que fica aqui pertinho da Cidade 2000, no Cocó também. Todos esses são aí da década, eu estou falando de os empreendimentos de 2010, 11 e 12, quando nós estávamos assim, muito, muito mais próximos, no sentido de estar dentro do stand de venda. Nós, na Viva, mudamos o nosso perfil. Não tem nada a ver com a relação com a Mota Machado. Continuamos com a mesma proximidade, com o mesmo empenho de vendas, mas não mais agora dentro dos stands, mas muito mais por uma escolha nossa, porque preferimos agora trabalhar dessa forma. Né? Mas, assim, quando a gente resgata na memória, a gente tem episódios assim muito marcantes, né, de vendas onde claramente a gente viu a força da marca Mota Machado, né, estando presente, fazendo valer, porque era praticamente a gente carregar os clientes para dentro dos estandes na hora dos lançamentos ou pré-lançamentos e dizendo assim, ou você corre e vem logo para garantir a sua unidade, você não vai ter, vai ficar... Obviamente que era um outro mercado também, nós não estamos mais falando do mercado atual, né, no mercado passado, mas isso mostra claramente, isso não existe praticamente mais hoje em dia, né? Não tem mais nada, não tem nada a ver com a empresa em si, tem a ver com o momento de mercado. Mas quando esse momento existia, a força da marca sempre foi absolutamente gigantesca e nos ajudou muito nessa abordagem do cliente. Né? Então, quando a gente começava dizendo, tá vindo um novo Mota Machado, então era fazer a ficha, preparar o cliente para, na hora que abrisse um stand ou as vendas, a gente correr para garantir realmente a aquisição do cliente, enfim, o investimento e o sonho realizado dele. A percepção do cliente, né, Mota Machado, é sempre assim, uma empresa muito confiável, sólida, de muita solidez,
Por exemplo, a gente não tem perguntas que são às vezes pertinentes a outras empresas, do tipo, será que entrega? Será que atrasa? Será que vão entregar do jeito que estão prometendo? Não existe essa pergunta quando a gente está diante de um Mota Machado. As perguntas são muito mais da adequação da necessidade do cliente ao que o produto propõe, né? Ao que o empreendimento propõe. Então, assim, essa é a tônica da nossa conversa com os clientes quando a gente trata do produto Mota Machado, né? Nunca é questionando qualidade, confiabilidade, entrega, não. É sempre perguntando ou questionando se o produto pode atender ou não a necessidade do cliente na linha do tempo. Então, assim, a síntese disso, o resumo disso é o Mota Machado para esses clientes é uma grife. É simples assim. É tanto que por tantos anos a Mota Machado ganhou prêmios de marketing, né, de Minds, né, de Mind, eu não lembro agora, Top of Mind, né? Isso é uma prova clara. A Mota Machado é uma marca lembrada. E não existe muito nos clientes essa afeição por marcas no mercado imobiliário. Não é o caso da Mota Machado. Eles continuam dizendo, você tem algum Mota Machado para nos apresentar? Então, isso é uma demonstração, isso não se constrói do dia para a noite, é uma demonstração clara de toda uma cultura que vem sendo renovada, mas adequada aos novos tempos, mas que não perde aqueles valores e princípios basilares que estruturam uma relação de confiança. E é exatamente isso que a gente encontra na Mota Machado.